Fala galera dos bastidores, bem-vindo ao nosso canal Bastidores da Arquibancada. Meu nome é Rafael Mois, sou um dos âncoras aqui do canal. Já peço para você se inscrever e deixar um like no vídeo caso você goste do nosso tema, do nosso vídeo. Comenta aqui, muito importante que o seu comentário venha aqui para o nosso canal. A gente lê todos os comentários e tenta aqui debater, dialogar com todo mundo. Galera, o vídeo é um vídeo direcionado aí para a SAF do Botafogo, para o jurídico do Botafogo, para os torcedores do Botafogo, mas serve para todos os clubes, porque o que a gente quer é imparcialidade no futebol brasileiro. Vamos lá. Esse caso aí do Tiquinho Soares está mexendo aí na rede social com muita gente, né? Vazou aí na internet fotos, né, da Renata Mansur, que está julgando o caso, que ela é torcedora do Flamengo. Ela tem direito de torcer para o time que ela quiser, mas enfim, é torcedora do Flamengo. Tiquinho Soares errou na questão da sua expulsão, né? Profissional tem que agir de forma profissional, mesmo de cabeça quente. Aquilo não é uma pelada, é um clássico Botafogo e Flamengo. A gente vai falar sobre alguns assuntos que são importantes. Eu vou tentar aqui ser menos imparcial possível, menos clubista possível, mas é fundamental as coisas que têm que ser ditas aqui, tá? Primeiro que o código aí de justiça desportiva deveria ser uma coisa mais simples, né? Definir o que é cabeçada, o que é soco, o que é empurrão. E aí esses julgamentos, na minha opinião, eles deveriam ser padronizados, né? E as penas elas deveriam seguir critérios, né? Deveriam seguir os mesmos critérios. Portanto, não pode haver aí protecionismo para nenhum clube, né? E nem julgamentos por conveniência, por clubismo, vestindo a camisa de algum clube, tá? Isso é importante a gente deixar consignado aqui. E não só os jogadores ou os clubes devem ser punidos, os árbitros também que erram de forma recorrente, eles deveriam ser punidos. Muito do que acontece ali no campo de jogo é resultado de uma arbitragem ruim. Então, na minha opinião, o Tiquinho ele errou, né? Ele tem que ser punido, né? A atitude dele está errada, mas a pergunta que eu faço é por que só com o Botafogo? A gente não vê acontecendo isso com os outros clubes. Vai pegar um caso isolado, um ou outro, mas a gente não vê essa regra sendo aplicada para outros clubes. Então, a gente pede aí que a coisa seja igual para todos os clubes, igualdade aí para todos os clubes, né? E a punição a árbitro, esse árbitro em especial dessa partida, Flamengo e Botafogo, cadê a punição ao árbitro? Tem vários lances categóricos mostrados que o juiz erra em vários lances, prejudicando o Botafogo, por exemplo. E cadê a punição? E por que quem julga tem que vestir a camisa de algum clube, né? No caso aí da Renata Mansur, o Botafogo deveria entrar com suspeição, né, imediata, para poder... Ela não pode julgar um caso onde ela é declaradamente torcedora de um clube rival, e o caso é sobre o time dela com o Botafogo. Então é uma coisa confusa. De cara, ela não pode julgar esse caso, né? Isso se a gente olhar friamente e com bom senso, né? Para que fique uma coisa bem tranquila para todo mundo, né? O fato é que o Botafogo fez uma partida horrorosa, né? Nada paga a partida do Botafogo, mas o Botafogo foi prejudicado mais uma vez, né? E a pergunta que eu faço é por que sempre o Botafogo é prejudicado contra o Flamengo, né? E aí fica aí uma sugestão à SAF do Botafogo, ao jurídico do Botafogo, pega, para não dizer que aconteceu, que foi naquele jogo, que é um caso isolado, pega os últimos 50 jogos. Se eu pegar 1 ou 2, 3, não, pega 50, os últimos 50 jogos Flamengo e Botafogo, olha a atuação do árbitro, olha quantos pênaltis deu para cada time, olha o impedimento, olha gol anulado, olha quantos jogos desses 50 jogos tiveram problema com a arbitragem, e depois o que aconteceu com esses juízes,
né? Então faz um dossiê disso tudo, com filmagem, explicativo. Isso tem que chegar, não da forma que chega hoje, né? Porque a própria imprensa tem muita culpa nisso, quando ela alimenta a questão do chororô num jogo que o árbitro errou e prejudicou o Botafogo. Isso é histórico, né? Então fica essa questão que é muito chata, mas que precisa dar um basta. O Botafogo reclama quantas vezes da arbitragem? Não é só nos jogos contra o Flamengo, mas principalmente contra o Flamengo, a gente tem sempre problema de arbitragem, né? E a coisa não se resolve. Portanto, a diretoria do Botafogo ela tem que se manifestar, ela tem que fazer esse dossiê com todas essas imagens, mostrando todos os erros, e ir nas autoridades competentes, não para que volte o passado, porque está feito já. O Botafogo já perdeu o título, já foi roubado, já foi prejudicado, continua sendo, mas que daqui para frente não aconteça mais esse tipo de coisa. A gente não quer um órgão competente julgando com a camisa do rival. A gente quer que tenha um código, né, que tenham regras e que vale para todo mundo, bem definidas e claras, né? Se algum jogador deu uma cabeçada, seja de qualquer time, que ele seja punido, né? Se alguma torcida faz algum tipo de atitude errada, que ela seja punida, né? Tem torcida que invade o Maracanã, né? Vai pisoteando, vai passando por cima de todo mundo, e o time não perde o mando de campo. Por que essas coisas acontecem só com o Botafogo? Só porque o Botafogo brigou com a federação atual, mas a vida toda é prejudicado. Então essas coisas precisam ser revistas no futebol. O futebol está perdendo o encanto, o seu valor. O torcedor ele já sabe o enredo desse clássico, por exemplo. Mas o Botafogo precisa se manifestar, mostrar que isso não é um caso isolado e que isso acontece na maioria dos jogos. E mostrar aí para os órgãos competentes o desenrolar de cada partida. O pós, por exemplo, o Botafogo está sendo prejudicado, está perdendo um atacante que cometeu um ato errado no jogo, mas que se for ver o jogo, é difícil também o jogador ter o brio ou ter esse entendimento. Ele está ali no momento, né, sendo prejudicado, o juiz picotando o jogo. Então esse tipo de coisa vai enchendo ali o pote ali do jogador, e o jogador mais explosivo vai estourar. Apesar que não justifica. Ele tem que ser profissional. O Tiquinho tem que ser enquadrado pelo Botafogo e tem que ser enquadrado também pela justiça. Mas isso não deve acontecer só com o Botafogo. O árbitro tem que fazer isso também, os jogadores do Flamengo e qualquer clube que esteja envolvido nesse tipo de coisa. Agora, está público e notório para o torcedor do Botafogo que ele é prejudicado, que ele é assaltado, que ele é roubado. E para o Flamengo, né, o discurso é roubado é mais gostoso, vocês são chororô. Até quando a gente vai conviver com isso? Já não basta a diferença de valores, né, para que um clube tenha um poder financeiro maior para ter ali tudo que um futebol em alto nível precisa, né, bons jogadores, tudo ali. Então aquele clube tem que ser muito incompetente para perder os títulos, como o Flamengo perdeu os últimos 3 em 2 meses, perdeu 3 títulos com tudo que tem. Então a gente quer igualdade tudo e que haja competitividade aí entre os clubes, né? E que o futebol volte a ser ali o carro-chefe ali do brasileiro, porque a gente está apanhando demais e o 7-1 parece que não ficou no passado não, tá bem aqui. Um abraço a todos, fogo neles.